1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, eu serei como o sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e tenha todo o conhecimento, uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses e não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Todos juntos: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Você pode se assentar. Eu sei que você conhece esse texto desde quando você se converteu. Ainda mais você que cresceu na igreja, né? Nós que crescemos na igreja, eu mesmo na minha adolescência ali, né, já gostava de ler a Bíblia, mas não tinha muito conhecimento. Agora, esse texto, né, a gente conhecia, porque a gente usava, né, para as cartinhas de amor que a gente compartilhava. Mas a gente foi crescendo, se tornando pai de família, e a gente olha para esse texto, a gente vê que tem quase nada a ver com aquilo que a gente pensava na nossa adolescência, né? Mas você conhece, você já ouviu, e aqui tem algumas coisas que a gente precisa parar e trazer para a nossa realidade hoje, para a gente refletir sobre a maneira com que nós amamos. A carta que Paulo escreveu aos Coríntios é uma carta que foi muito usada pela igreja, tanto a primeira carta quanto a segunda carta. Nós sabemos que Paulo, ele escreveu outras cartas que nós não temos à igreja de Coríntios, ele mesmo diz. É bem provável, a maioria dos teólogos concordam que 4 cartas Paulo escreveu para essa igreja, a igreja de Corinto. E apenas 2, né, chegou até nós porque o Espírito Santo quis assim, e essas cartas têm sido de bênção para as nossas vidas. Agora, quando nós falamos de uma carta enviada em algum momento, seja para quem for, a gente precisa fazer algumas perguntas. Por que ele escreveu isso? Quando que foi? Como que era aquele momento que eles estavam vivendo? Isso são questões que, quando nós lemos a Bíblia, para que nós venhamos entender, nós precisamos fazer essas questões. Então, quando a gente olha para 2000 anos atrás, os irmãos que receberam essa carta, e eu lembro você que não tinha divisão de capítulos e versículos, era uma carta direta e escrita em papel, e as pessoas se reuniam e liam para a comunidade local. A gente precisa entender um pouco sobre a realidade que eles viviam. Há 2000 anos atrás, a cidade de Corinto já era uma potência muito grande, assim como outras cidades ali, Atenas, por exemplo. Nós sabemos que elas competiam intelectualmente com grandes filósofos, elas competiam com os jogos, né? É claro que os Jogos Olímpicos tiveram depois muito mais fama, mas naquela época tinha um tipo de jogo muito importante, que eram os Jogos Istmicos, que aconteciam na cidade de Corinto. Uma cidade assim que bombava, a gente pode usar essa expressão hoje, uma cidade muito movimentada, uma cidade crescente, e uma cidade, consequentemente, muito idólatra. Os arqueólogos ali em Corinto, eles já descobriram em torno de uns 12 a 13 templos. Existem 2 grandes templos, megatemplos. Um que foi dedicado a Apolo e outro dedicado a Afrodite. E o maior é o de Afrodite. E daí a gente vai ler um pouquinho o que os arqueólogos falam da cidade de Corinto. E eles começam a ver que Afrodite, ela era a principal divindade ali da cidade de Corinto. Por mais que o patrono, Deus patrono da cidade fosse Apolo, as pessoas, elas veneravam muito mais, e no dia a dia, Afrodite, ela era muito mais reconhecida, e as suas ideias, os seus ensinos, e aquilo que eles sabiam dela, tinha uma influência muito maior. Para você ter uma ideia, né, a respeito do que acontecia ali,
acontecia o festival afrodisíaco, e aí essa palavra, né, vocês conhecem, né, com alimentos afrodisíacos e tudo aquilo que envolve a questão do sexo. Vem da palavra, né, dessa deusa Afrodite. Porque esses festivais afrodisíacos eram literalmente orgias praticadas em adoração a Afrodite. Para você tentar imaginar, o templo de Afrodite, eles tinham mais ou menos 1.500 prostitutas templárias. Essas mulheres, quando chegavam os momentos festivais, elas saíam pelas ruas e convidavam as pessoas para ter relações sexuais. E isso era feito nos templos, isso era feito nas casas, e eles acreditavam que dessa maneira estariam adorando Afrodite e, consequentemente, receberiam as bênçãos. E daí, a gente hoje, na nossa compreensão da mitologia grega e também da mitologia romana, porque os deuses são correlacionados, né? Afrodite é grega, mas ela também tem um nome romano que é Vênus. Ela sempre foi conhecida como a deusa do amor. A deusa do amor, peraí. Afrodite, deusa do amor, consequentemente, na cidade de Corinto, ela era a principal influenciadora a respeito de fé e a respeito de amor. E aí a gente já começa a entender por que Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, ele faz questão de, mais do que qualquer outra carta que ele escreve, falar a respeito do amor. Você, quando lê Coríntios, você vai ver que no capítulo 12, ele está falando de dons, ele está falando de profecia, ele está falando de línguas, e de repente ele diz, mas espera aí, deixa eu apresentar um caminho mais excelente para vocês, que é maior do que os dons. E daí entra esse capítulo 13, e ele gasta muito tempo falando sobre o amor, e ele destaca, gente, olha as características do verdadeiro amor. E daí depois ele vai continuar, e no capítulo 14 ele volta a falar dos dons. Mas ele faz questão de investir tempo para falar para os irmãos de Coríntios, olha, quando a gente fala amor, cuida com essa expressão que vocês entendem como amor. Porque o padrão de amor que vocês têm visto aí na cidade de vocês é esse. Agora, o padrão para aqueles que estão em Cristo é esse. Daí a gente precisa, para entender que padrão de amor que era esse que o pessoal de Corinto, eles viviam, a gente precisa conhecer um pouquinho a respeito de Afrodite. Eu conheço minimamente a mitologia grega, mas quando a gente vai estudar um pouquinho, e a gente vê quem que foi Afrodite, a gente se assusta, porque a gente vê que Afrodite, ela nasce justamente quando um pai e um filho entram em desacordo. Quando Cronos, ele literalmente corta os genitais do seu pai Urano e joga no mar. A espuma e as ondas que aquele ato causam vai gerar, eles pensavam que viria um monstro, vai gerar essa bela mulher que ficou conhecida como a deusa do amor. Zeus, quando vê que nasce no mar essa divindade tão bela e tão maravilhosa, convida ela para o lugar dos deuses, que é o Monte Olimpo. E ali ela já começa a dar problema, porque começa a despertar em muitas e muitas pessoas, né, desejos sexuais ilícitos e atração. Então, fica uma situação complicada. Daí Zeus precisa arrumar alguma coisa para ela, como um casamento, né, para que ela se comprometa com alguém e tire a atenção dos outros deuses. E é justamente isso que ele faz. Só que o casamento de Afrodite é com um dos deuses mais feios que existe, Hefesto. Esse cara, ele era filho de Zeus, e ele nasceu com um problema, era muito feio, e por isso a própria mãe dele expulsou ele do Olimpo. Como consequência, ele se vinga, ele é deus dos ferreiros, né? Ele cria um trono em forma de cárcere, prende essa mãe dele, que era esposa de Zeus, e diz, eu só vou libertar se então você me dá essa que você está procurando um par, me dê Afrodite como esposa. E Zeus permite, Afrodite se casa com Hefesto. O amor que eles vivem, amor entre aspas, é um amor de traição, é um amor egoísta, porque nós vamos ver Afrodite traindo esse Hefesto com vários outros deuses. E aí vem a lista,
com o próprio Zeus, com Ares, com Dionísio, com Hermes, Poseidon, Adonis e assim por diante. E aí vai surgindo dessas relações outros deuses, né? Fóbis, que era o deus do medo, e daí vem a palavra fobia, vem o deus Hermafrodito, que daí as pessoas que nascem com 2 sexos, e assim por diante. Ou seja, a mitologia grega, durante todos esses anos, vieram explicando muita coisa na mente das pessoas. A gente olha para Afrodite e a gente vê um pouco das suas tramas. Já quando ela é tirada do mar e levada para o Monte Olimpo, nós vamos ver que lá no mar ela já tinha uma paixão, Nereides. E ela convida esse deus Nereides para ir para ela, para o Monte Olimpo. Como ele não aceita, ela lança uma maldição sobre ele e o transforma no molusco. A gente vai ver nas tramas de Afrodite isso: vingança, orgulho, se não fizer o que eu quero, vou pesar a mão, e isso vai acontecendo vez após vez. Nós conhecemos muito o Narciso, né? E daí vem a palavra narcisista, uma pessoa com um amor exacerbado por si mesmo. Por que Narciso é assim? Se apaixona pela sua própria imagem. Uma maldição que Afrodite lançou sobre ele, porque ele se recusou se apaixonar por ela. A gente vai ver, por exemplo, Psique, né? Um dos filhos de Afrodite é enviado porque Psique era vista por alguns como mais bela do que ela invejosa, manda o filho Eros, né, fazer com que ela, o Eros é aquele cupido, né, que Eros atirasse a flecha do amor nela para se apaixonar por um monstro. E o que acontece? Ele se apaixona por ela, e daí recebe uma maldição, né? Psique, ela tem que ir para o mundo dos mortos. E o tempo todo a gente vai ver essas tramas acontecendo. Uma das mais conhecidas é sobre a cidade de Troia. Nós sabemos da guerra de Troia, talvez alguns já assistiram o filme, mas existe uma concorrência entre 3 deusas para ver qual era a mais bela, e Zeus escolhe um príncipe de Troia chamado Paris para determinar qual delas seria a mais bela. Mas daí Afrodite, egoísta, querendo ganhar o concurso de beleza, diz para ele: olha, se você me escolher, eu vou fazer com que a mulher mais bela da terra se apaixone por você. Só que essa mulher mais bela da terra, que era chamada Helena, já era uma mulher casada. Ela era casada com um outro príncipe, um outro rei, conhecido como Menelau, que já tinha conquistado Helena por tramóia que Afrodite tinha feito. Afrodite, lá atrás, ela tinha prometido Helena para Menelau, por quê? Porque ele disse: olha, se ela se apaixonar por mim, eu vou oferecer 100 cabeças de gado. Só que Afrodite faz com que ela se apaixone por Menelau, e ele não faz a oferenda de 100 cabeças de gado para ela. Consequentemente, agora ela está se vingando. Ela vai fazer com que Helena se apaixone por o príncipe de Paris, lá da cidade de Troia. E aí vem a guerra de Troia, que todos nós conhecemos. Então, quando nós olhamos para um pouco da história de Afrodite, nós vamos ver que realmente a noção e a compreensão de amor com que as pessoas que estavam ali em Corinto tinham era algo totalmente fora dos padrões que Deus tem para a nossa vida. Era um amor egoísta, um amor que não perdoa, mas pelo contrário se vinga, é um amor que olha só para si. Esse é o tipo de amor que as pessoas, quando ouviam falar em Corinto, tinham. E daí vem Paulo, ele escreve essa carta e deixa de uma maneira bem clara: gente, vocês precisam separar as coisas, porque o amor que vem de Deus, ele é diferente, e você tem essa preciosidade aí no capítulo 13. Pastor Lediel, nós estamos em 2018. Você pode estar muito confundido, porque a gente anda pelas ruas de Blumenau e não tem templo para Afrodite. A gente não conhece nem Santa Catarina, ou no Brasil um templo para Afrodite. Eu, pelo menos, não conheço. Talvez você não conhece. Acredito que lá no Oriente mesmo, nas ilhas gregas e assim por diante, nós só vamos ver aquilo que a arqueologia descobriu como templos que não existem mais. Mas a pergunta é: você, conhecendo um pouco da influência de Afrodite sobre os coríntios, quem você acha que estava por trás? Quem você acha que estava por trás de tudo isso? De toda essa compreensão, de todas as orgias que se faziam para adorar Afrodite? Quem você acha que está por trás? Satanás, o nosso adversário, diabo. E ele continua atuando. Ele continua atuando. Nos nossos dias, de uma maneira um pouco diferente, mas está aí todos os dias, todo o tempo.
tentando nos influenciar. Basta você ligar a televisão, basta você assistir um seriado no Netflix, um filme de Hollywood, conversar com alguém na sua escola, você vai ver que o amor que a nossa sociedade vive é esse tipo de amor. É o amor de Afrodite. E daí a importância de nós pararmos diante desse texto e pontuarmos as características desse verdadeiro amor, esse amor que vem de Deus. E fazer uma pergunta: espera aí, eu estou amando mais parecido com Deus ou mais parecido com Afrodite? O texto é bem claro. O amor, olha só as características, não vai ter como falar sobre todas, senão a gente fica até meia-noite, mas eu quero destacar algumas. O amor, ele é paciente. O amor que vem de Deus, ele é paciente. Seja num casamento, quando dois universos estão se juntando, mundos diferentes, famílias diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, eles se juntam, tem que ter muita paciência um com o outro, para a engrenagem ir ali, se ajustando. Um gosta de uma coisa, outro outra. No sábado, um quer ir na igreja, o outro era acostumado no domingo. E assim vai. Muitas e muitas diferenças que se juntam e precisa ter paciência para a gente conseguir compreender o outro, o lado do outro. E daí a gente olha para a nossa sociedade e a gente vê que, quando se fala em casamento, mais de 1/3, em menos de 5 anos, vai se romper. Sabe por quê? Ama como Afrodite. É um amor impaciente. É um amor que não atura aquilo que não lhe agrada. O amor de Deus, não. O amor de Deus é aquele amor revelado em Jesus. Aquele amor que escolhe homens imperfeitos para o seguir. E por mais que Jesus ensinasse o tempo todo, é assim, é assim, é assim, passou 3 anos, e eles ainda estavam achando que Jesus veio para uma reforma política, libertar o povo do jugo romano e se tornar o rei de Israel. Até no finalzinho era assim, mas o Senhor estava lá, exercendo paciência, e não deixou com que nenhum deles, a não ser o filho da perdição, se perdesse. Pedro, que nega Jesus, é resgatado. Por quê? O verdadeiro amor, ele é paciente. Você tem paciência com as pessoas que estão ao teu redor todos os dias? Porque aqui na igreja, todo mundo está bonitinho, todos nós chegamos aqui, elegante, mas a gente tem paciência de aturar as pessoas que estão do nosso lado? A gente consegue perceber que nós amamos a Deus à medida que isso se evidencia na vida das pessoas que estão ao nosso redor? É no casamento, é o cônjuge, é os filhos, é o funcionário, é o patrão. A gente está exercendo a paciência? Pastor, eu sou alguém muito impaciente. A gente precisa rever a maneira com que nós amamos, porque o verdadeiro amor, ele é paciente. Dá uma olhada, como as mães oram, choram pelos filhos, e às vezes os filhos se tornam rebeldes, às vezes caem na criminalidade, e a gente, quando faz trabalho ali no presídio, né, a gente vê aquelas mães com uma paciência enorme, tentando, de alguma maneira, ainda fazer alguma coisa pelos filhos. O amor paciente. O texto continua dizendo assim, olha, o verdadeiro amor, ele é bondoso. Sabe o que isso precisa gerar na vida prática, na minha vida e na sua vida? Antes de tomar qualquer decisão, eu preciso fazer a seguinte pergunta: isso vai ser bom para a minha família? Isso vai ser bom para o meu casamento? Isso vai ser bom para os meus filhos? Isso vai ser bom para o meu irmão? Isso vai ser bom para a nossa empresa? Porque o verdadeiro amor, ele é bondoso. E aí, quando a gente fala em bondade, a gente pode já assimilar com algumas outras coisas. Atos de gentileza, atos de valorização das pessoas ao nosso redor. Porque o amor, quando ele é bom, ele vai gerar isso, um senso de valorização nas pessoas que estão perto da gente. Irmãos, se tem algo que a gente precisa parar para refletir, é isso. A pessoa que convive contigo, ela sabe de fato o valor que ela tem para você?
Porque, infelizmente, a gente ainda continua fazendo aquilo que o velho ditado diz, né? Só valoriza depois que perde, ou depois que morre. Né? É a história lá da família enlutando o homem, né? E o pastor dizendo, esse era um homem bom, um homem justo. E daí a mulher dá uma cutucada, é ele mesmo? Né? Será que é o marido mesmo que está lá? Um ali não valorizava o outro. E geralmente as famílias, por se acostumarem com o padrão de amor de Afrodite, têm esquecido a importância de mostrar o valor que um deve ter para o outro. Ei, eu já falei para os irmãos, mas a gente vê isso direto acontecendo. Sabe aquela menina de 13, 14 anos, que se entrega para o primeiro mané, que não trabalha, não estuda, passa o dia jogando videogame, e se entrega para ele e fica grávida, e daí depois chora desesperado porque o cara não quer assumir. Mas daí a gente vai conversar com ela, por que você fez isso? Geralmente, não era valorizada em casa. E daí o primeiro mané que chegou para ela e disse, tu é linda, eu te amo, ela acreditou. Sabe por que de vez em quando a gente olha para um adolescente, e eu trabalhei muito tempo com adolescente, a gente via isso, né? De repente ele chega com uma camisa do Nirvana e nunca tinha ouvido falar dessa banda, nem eu e nem ele, né? Mas ele chega lá de um dia para o outro, parece que ligou um botão assim, mas sabe o que é? Valorização. Estava perdido nos ambientes na escola, alguém chegou, valorizou ele, cara, essa banda é legal, segue o caminho. Todo ser humano, ele precisa se sentir valorizado e, consequentemente, ter um lugar de pertença. Saber, não, eu pertenço aqui, aqui me amam, aqui eu sou valorizado. Se não encontra, consequentemente, vai fazer escolhas erradas para a vida ou vai viver a vida com um enorme vazio dentro de si. Aí, a gente pode lembrar de algo que eu já ensinei aqui, as linguagens do amor. Já parou para refletir sobre as linguagens do amor? Todos nós temos, e os psicólogos, né, principalmente depois de uma teoria do Gary Chapman, ele diz que todo ser humano, ele tem 5 linguagens do amor, mas todos os seres humanos também, uma ou duas delas vão se destacar e a pessoa ela vai se sentir mais amada quando ela é amada desse jeito. E daí, a gente pode citar aqui as 5. Primeiro, palavras de afirmação. As mulheres e os homens gostam muito disso. Mulheres, se você dizer para um homem que ele está bonito, não vai dar muita bola. Mas chega para ele e diz, uau, você é trabalhador, você tem honrado essa casa. Ele vai se sentir valorizado. As mulheres, se você dizer para uma mulher que ela está bonita, né, ela vai se sentir valorizada. Palavras de afirmação são coisas importantes. E tem pessoas que ela espera isso. Muitas vezes você chega com um presente para ela, mas ela não estava precisando de presente. Porque a linguagem principal do amor dela é a palavra de afirmação. Está lá o próprio Jesus recebendo isso. Quando Jesus foi tentado no deserto, o que estava em xeque era o quê? A sua identidade. Todas as propostas satânicas se tu és o Filho de Deus, olha só, quem que é você? De onde você veio? Você pertence a quem? Se tu és Filho de Deus, se tu és Filho de Deus. Mas antes de Jesus para a tentação, o que acontece? O batismo. O que Deus fala para Jesus no batismo? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus sabia quem ele era em Deus. Palavra de afirmação. Uma outra linguagem, o toque físico, né? É um abraço. Às vezes você não precisa falar nada para algumas pessoas, mas você abraça, você beija, né? Você chega e faz um cafunézinho que seja. Entende que está sendo muito amado dessa maneira. Lá em casa, a Eichler, ela é assim, né? Das linguagens de amor, ela quer abraço, ela quer beijo. Se eu ir para a cama, antes de dar um beijo nela, ela fica desesperada e não consegue dormir, né? É linguagem de amor, precisa de abraço. A Julie já é a próxima, né? É serviço. Serviço é uma linguagem de amor. Eu já falei para alguns irmãos, se eu chego em casa com um buquê de rosas, ela até fica feliz. Mas se ela chega em casa e a louça está lavada, uau! Ela entende que é amada, ela entende que é valorizada. As duas mulheres lá em casa são assim. A Eichla também, né? Serviço. Esses dias a Júlia foi viajar, e daí eu que sou neófito na cozinha, né? Fui me meter lá, fazer algumas coisas. Daí fiz pizza, né? Fiz uma doce, uma salgada.
Enfim, a pizza doce ficou boa, porque era bem simples, né? Mas aí a salgada, eu fiz chocolate, quis incrementar, tá? E eu comi o primeiro pedaço, falei, que coisa ruim, coisa horrível. Mas coloquei no prato dos dois, né? Daí, a Estela falou assim, eu dou nota 9 para essa pizza. Eu pensei que ia ganhar um 0, eu ganhei um 9, mas ela foi explicar o 9, daí acabou com a minha moral. Ela disse, 7 é pelo teu esforço e 2 pela aparência. Ou seja, o sabor, 0. Né? Mas depois eu fiquei pensando nisso. 7 pelo esforço. 7 pelo esforço. Ou seja, eu que estava lá na cozinha fazendo alguma coisa, eles brincando, eu pensei que eles não estariam nem aí. Mas ela estava prestando atenção no tempo que eu dediquei lá na cozinha. Me chamou a atenção. Linguagem de amor que ela entende, serviço. Nós estamos brincando, papai está trabalhando, entende que isso é amor. E a gente precisa olhar para a nossa família e ver, porque realmente tem um monte de pessoas na nossa casa que muitas vezes eles são tocados por isso. É uma roupa lavada, é uma mesa bem arrumada, está tudo ali, linguagem de amor. Uma outra linguagem de amor, a qualidade do tempo. Meu filho entra nessa, né? Ele gosta de ter tempo junto. E que seja meia hora, 1 hora por dia, bater uma bola, quer fazer alguma coisa, tempo de qualidade. E a quinta linguagem de amor é presentes, né? A maioria das mulheres gostam muito dessa linguagem de amor. Mas por que eu estou falando disso? Eu estou falando isso porque o amor ele é bondoso e, consequentemente, ele valoriza. A gente precisa descobrir as linguagens de amor dentro da nossa casa. E a gente precisa colocar isso em prática, porque esse é o verdadeiro amor que vem de Deus. O texto continua dizendo, o verdadeiro amor, ele não maltrata. Claro, pastor, isso é uma coisa lógica. Né? Será que é tão lógico assim? Sim, pastor, e nós estamos vendo, até lá fora as pessoas sabem disso, porque na televisão passa o tempo todo, né, essa questão de denúncia, né, se um homem é violento com a mulher e tal. É claro que isso é indiscutível. Alguém que levanta a mão, seja para o homem ou para a mulher, para fazer algo a não ser carinho, mas com intenção de agredir, isso é abominação, isso é o amor de Afrodite, né, que se vinga. Mas muitas vezes, e eu conheço alguns casamentos que a gente tem tratado assim, que a maneira de maltratar nem foi com violência física, foi no silêncio. Eu vou deixar o outro sofrer, eu vou ser, né, bem irrelevante a tudo que ele falar. Tudo que ela disser. E o tempo vai passando. E as pessoas vão se corroendo no relacionamento. Um maltratando o outro com a indiferença. A gente precisa rever os conceitos, porque o verdadeiro amor, ele não maltrata. Pelo contrário, o verdadeiro amor, ele precisa de ajustes o tempo todo. Eu preciso dar uma verificada como que está a situação. Sabe, homem, aquele sentimento que você tem pelo seu carro, você não vai agredir o seu carro, é claro, mas você, além de não agredir o seu carro, riscar o seu carro, jogar uma pedra nele, você vai fazer sempre manutenção, para ver se está andando bem, se está tudo certo. Você entendeu a ideia do não maltratar? O não maltratar é isso também. É eu ver que eu não sou perfeito, a minha esposa não é perfeita, a minha família não é perfeita, os meus filhos não são perfeitos, mas eu preciso o tempo todo estar atento. O que está pegando, o que está acontecendo, para que o relacionamento ele possa fluir, as coisas possam dar certo. Deixa eu correr aqui. O verdadeiro amor, ele não procura os seus próprios interesses. E depois eu faço questão que você leia Filipenses capítulo 2, e que você leia Romanos capítulo 12. Porque se nós queremos amar como Deus amou, Paulo é aquele que vai dizer, olha, que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus, que não agiu por egoísmo, mas de si mesmo abriu mão da sua glória, desceu e veio e se encarnou. E o texto todo de Filipenses 2 vai falar de quê? De amor. Quem está em Cristo, ama como Cristo. E isso precisa ser algo na nossa mente muito claro, e ao mesmo tempo muito bem enraizado, porque nos nossos dias hoje, se tem algo que as pessoas têm perdido total noção, é esse amor que não procura os seus próprios interesses. Pelo contrário, o amor de Afrodite
hoje, se tem uma característica do amor de Afrodite que está aí, ó, que você nem precisa de óculos para ver, é o egoísmo. As pessoas, elas querem entrar num relacionamento por causa dos seus prazeres e dos seus próprios interesses. E daí, eu falei isso umas 2 quintas atrás para os irmãos aqui, infelizmente, nós temos ouvido semanalmente uma frase diabólica, que tem destruído relacionamentos. A frase é: eu mereço ser feliz, ou eu tenho o direito de ser feliz. E baseado nisso, as pessoas chutam a família para escanteio, se envolvem com o outro porque eu mereço ser feliz. Essa frase é diabólica. Se você entrou num casamento para ser feliz, a coisa está complicada. Se você teve filhos para ser feliz, a coisa está complicada. Porque a gente entra num casamento, a gente tem filhos para amadurecer, para crescer como ser humano, para conhecer melhor a Deus e para fazer outros felizes. Claro que, consequentemente, quando nós levamos isso a sério, nós somos alcançados e abraçados pela felicidade. Mas relacionamento é isso. E o Espírito Santo tem conduzido esse culto, desde as orações que o pastor Aguiar fez ali, para você entender isso, relacionamento, o amor que vem de Deus. O verdadeiro amor de Deus, ele é isso, ele não procura apenas os seus interesses. E se você olhar para a realidade que nós vemos, pega um casal que você conhece, que se divorciou, ou uma família que foi destruída, ou uma briga entre pai e filho que não foi solucionada, você vai ver que o egoísmo, ele está reinando nos corações. É a realidade da vida. Deixa eu correr aqui. Depois, o amor, ele não se ira facilmente. E aqui, a gente poderia falar em várias manifestações de amor, mas uma das mais destrutivas é a língua. Quando aquela ira não é controlada, e ela sai em formas de palavra. E o livro sagrado já alerta. A vida e a morte estão ali na língua. A língua tem esse poder. Você leu Tiago, você vai ver Tiago dizendo: olha, gente, se alguém controla a sua língua, essa pessoa, ela está no caminho da perfeição. Porque a língua, ela é como uma fagulha numa floresta, ela pode incendiar e destruir a floresta inteira. Ela é o leme no navio, um negócio tão pequeno, mas direciona aonde vai aquele mega navio. Assim é a língua na nossa vida. E tem muita gente sendo destruída por não controlar a língua. Quinta-feira agora, no culto eu falei, nós estamos falando sobre Rota da Promessa, e eu falei para os irmãos, infelizmente, muitas vezes nós, crentes contemporâneos, quando nós falamos em pecado, as pessoas só pensam que pecado tem alguma coisa a ver com sexo. Mas quando se fala das partes do corpo, e você pega, quando a Bíblia menciona os órgãos genitais, e a nossa língua, é milhares e milhares de vezes mais, falando da língua, que as pessoas pecam muito mais com a língua do que com os órgãos genitais. É a mentira, é a calúnia, é a difamação, e assim por diante. E hoje, na era digital, está lá, ó, caluniando, falando fofoca, falando mal dos outros, mentindo. O WhatsApp, infelizmente, para alguns tem sido ferramenta de destruição. O verdadeiro amor, ele não se ira facilmente, isso não é manifesto na nossa vida, em palavras ou em atitudes. Depois, destaco essa característica também do amor, não guarda rancor. O amor de Afrodite é aquele que anos depois se lembrou que Menelau não ofereceu para ela. Vou fazer com que a mulher dele se apaixone por outro, se vinga. O verdadeiro amor que vem de Deus, ele não guarda rancor. E todos aqueles que se dizem seguidor de Cristo, não pode fazer do seu coração um poço de amargura. Está lá o exemplo do nosso Mestre Jesus pendurado na cruz. Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Jesus perdoou Pedro. Jesus perdoou todas as pessoas que de alguma maneira se levantaram contra ele. Esse é o amor que vem de Deus. E ei, por favor, mantenha o seu coração limpo. Limpo de toda essa sujeira. A falta de perdão só vai causar coisas ruins dentro de você. E, consequentemente, se está no coração, vai sair para a vida. Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque deles são as fontes da vida, são as saídas da vida.
Deixa eu correr o último aqui das características. O verdadeiro amor, ele não se alegra com a mentira, mas com a verdade. A verdade. Esse foi o propósito de Deus desde o início para a família. Está lá. Gênesis capítulo 2, desde o verso 25. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Isso vai muito além do físico. Isso tem a ver com que você chega com a pessoa com que você escolheu passar o resto da vida, você diz, esse sou eu. Eu sou errado dessa maneira, eu acerto nisso, mas eu preciso ser tratado nessa área, e assim por diante. Esse amor que se alegra com a verdade, essa verdade o fortalece e vai longe. Agora, quando tem mentira, quando coisas do passado não foram resolvidas e se mantém camuflado, quando você já errou dentro do casamento e nunca confessou aquele pecado, aquela traição, aquele engano, aquela mentira, as coisas vão sendo empurradas com a barriga, e Afrodite está lá, vai vir à tona a mentira, e vai destruir tudo. Então, quando nós olhamos para Coríntios 13, nós precisamos realmente olhar essas características e se perguntar, eu estou amando de que jeito? De que maneira que eu estou amando? E a gente precisa daí se lembrar que, se não for embasado no verdadeiro amor, tudo que você já fez, em nome da fé, cai numa lata de lixo. Não faz o menor sentido. O próprio Jesus, ele vai falar para os discípulos, João 13, verso 34 e 35. Gente, presta atenção. É nessa atitude. Todos vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, o padrão de amor não é as novelas, não é os filmes. O padrão de amor é o nosso Cristo. E daí, a gente vai entender que nós temos uma grande responsabilidade para desfrutar desse grande privilégio. E é um grande privilégio que vem de Deus. Paulo, ele vai dizer sobre essa superioridade do amor. Gente, é muito melhor que dom de línguas, é muito melhor que falar a língua dos homens, é muito melhor que você ser inteligente, quem sabe um poliglota, né? E você falar a língua aí de todos os continentes. É muito maior do que os poderes desse mundo, é muito maior até do que conceitos que você tem para a sua vida. Quem sabe você tem um conceito de se tornar alguém que dá a vida por uma causa, e ele mesmo diz, olha, você pode dar o seu corpo para ser queimado por uma causa, mas se não for movido pelo verdadeiro amor, nada vale, é latão que faz barulho. E eu já repeti algumas vezes nessa igreja, que no fim da vida o que vai importar é o quanto a gente amou. Eu queria que você entendesse essa realidade. Quando nós falamos do amor que vem de Deus, desse privilégio, eu queria que você tivesse um pouquinho de noção da dimensão espiritual que se envolve. Quando você e eu nos apresentarmos diante de Cristo, e vai chegar esse dia, o dia do juízo final. E isso não é para você tremer de medo, mas isso é para você viver com responsabilidade e com autenticidade hoje. Mas vai chegar o dia que Deus vai cobrar de cada um de nós a maneira que nós amamos. Todos os casamentos que eu faço questão de olhar para o noivo e para a noiva e dizer, camarada, vai chegar um dia que Deus vai exigir de você o que você fez com essa joia que Ele entregou na sua mão. Você lapidou, você cuidou, está mais valiosa, ou perdeu o brilho, perdeu o valor. É alguém que não tem mais sonhos, não tem mais esperança, e aí? A gente precisa se perguntar, onde Deus nos colocou naquela família, quando eu chegar diante do Eterno, eu vou poder apresentar, Senhor, aqui está a mulher que Tu me deu. Essa adolescente era assim, 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 hoje é assim, assim, assim. Os filhos que o Senhor me deu, eles estão aqui, Senhor. Nós precisamos ter essa consciência de amor. Esse verdadeiro amor é o amor que Paulo vai dizer, ele consegue sofrer todas as coisas e permanecer de pé. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. Para a gente finalizar, porque o tempo já se foi, eu queria que você saísse daqui refletindo. Eu queria que você refletisse o conceito que eu quero passar nessa noite. O conceito é bem simples. Você ama.
de acordo com o Deus com que você adora, ou com o Deus que de fato você adora, porque alguns se dizem cristãos, mas a gente vai olhar a maneira que ama, e nós só vemos características do amor de Afrodite. É por isso que Jesus ele vai dizer, é pelos frutos que se conhece a árvore. Tem muita gente se passando de crente, mas quando ama, a gente vê que está muito, mas muito, muito longe da graça, e está muito perto do amor de Afrodite. Se coloque em pé nessa noite. Pastor Lediel, o que nós podemos fazer para de fato amarmos da maneira que Deus ama? Está aqui, professor perfeito, Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em nós, a gente mantém uma conexão com Ele, essa consequência, ela é natural. A gente vai falando diferente, a gente vai agindo diferente, a gente vai amando diferente. Quando o Espírito Santo não está, a tua consciência ao ouvir uma palavra dessa, entra em choque, porque um pouquinho da tua vontade vai ser, eu quero fazer assim, eu quero amar desse jeito, mas você vai cansar, vai se desgastar, vai tentar e não vai sair do lugar. Sabe por quê? Está faltando a pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Quando o Espírito Santo está em nós, as coisas fluem. Quando o Espírito Santo nos governa, os nossos gestos são desse verdadeiro amor. Quando o Espírito Santo não está, a velha natureza vem, domina, e tudo que a gente tenta fazer resulta em apenas manifestação das obras da carne, mas os frutos do Espírito estão naqueles que são guiados e dominados pelo Espírito. Quero que você feche seus olhos e você comece a conversar com Deus, com o Espírito Santo, que você repense a maneira com que você tem amado, e que você de fato possa, a partir de hoje, levar a sério esse relacionamento com o Espírito Santo, que é quem vai fazer você amar. Que nós possamos aborrecer a maneira de amar de Afrodite, e que a gente possa se apegar ao nosso Deus, no mundo que cegamente tem sido dominado pelo mesmo Espírito por trás de Afrodite. Que nós possamos ser diferente, que nós possamos ser diferente, que nós possamos ser diferente. Deus, nós oramos nessa noite, Senhor, depois de olharmos para o espelho da Tua Palavra, que tanto nos confronta, e a gente consegue aqui, Senhor, reconhecermos que, nós precisamos nos converter de novo, nós precisamos da comunhão do Espírito Santo para poder amar como Tu amas, Senhor, porque muitas vezes, na nossa vivência, o que se encontra é ira, é maldade, é um egoísmo, é um desejo de vingança. A gente, Senhor, vai agindo por impulso e a gente se esquece da influência ao nosso redor, que está totalmente oposto às Tuas verdades. Mas quando a Tua Palavra vem, ela nos revela, Senhor, o que precisa ser corrigido na nossa alma. E nós abrimos o nosso coração diante de Ti, Senhor, pedindo perdão, nos humilhamos na Tua presença, Senhor, porque muitas vezes temos amado muito aquém do Teu padrão. Nós nos arrependemos, Senhor, e nós queremos viver realmente aquilo que Tu tem para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos em casa, com o cônjuge, com os filhos, com os parentes, com os patrões, com os amigos, com os funcionários, com os colegas. Deus,
Em nome de Jesus, converta os nossos corações e que nós possamos viver nas pegadas do Espírito Santo, aprendendo com o Espírito Santo, amando como o Espírito Santo nos orienta. Deus, que nós possamos a partir de hoje revolucionarmos a nossa vida e a nossa maneira de ser gente, a nossa maneira de ser pai, de ser mãe, marido, esposa. Deus, nós queremos crescer em Ti, não queremos, Senhor, cair no pecado da mediocridade, mas queremos, Senhor, ser como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até chegar no dia perfeito. Nós sabemos que Tu que começou a boa obra em nós, Tu és fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. E quando esse dia chegar, Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti com frutos do amor verdadeiro, com frutos que glorifiquem o Teu nome. Portanto, Senhor, transforma-nos e haja-nos, Senhor, em nós, haja em nós, fazendo com que a Tua vontade prevaleça. Deus, nós queremos crescer em Ti e amar a Tua maneira, Senhor. Assim pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém.